Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de redação. É, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre citações, tá? Então, como e por que citar? As citações são de extrema importância para fundamentar e dar veracidade ao texto. Conferem credibilidade às teses escolhidas, sendo bases da competência 2. Você pode utilizar citações diretas ou indiretas. No entanto, recomendo que recorra às indiretas, tendo em vista que não precisam ser decoradas ao pé da letra, né? Então, eu já vou explicar a diferença entre as duas. E eu só queria dizer que, sobre teses, né? Credibilidade das teses escolhidas. Na minha última aula, eu falei um pouco sobre a formulação de teses, né? Então, se vocês não assistiram, recomendo que vejam, pelo menos a parte da aula que fala sobre a formulação de teses, porque as teses realmente são assim, o ponto mais importante do seu texto para dar a coerência entre o primeiro parágrafo, que é o de introdução, e os parágrafos de desenvolvimento, e no final também para você formular a sua intervenção, né? Porque ela tem que ser baseada nas suas teses. Então, assim, sem a tese você não consegue terminar a sua introdução, você não consegue ter uma coerência para ter uh, para ter uma continuação no desenvolvimento e você não consegue formular propostas de intervenção que sejam plausíveis e coerentes com o resto do texto. Tá? Então, sempre tem que estar bem claramente, assim, na cabeça de você, bem claro, nas suas cabeças, como formular teses, né? E que não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Isso aqui, né, eu coloquei competência 2, mas também tem influência nas outras competências, tá? Competência 3, que serve dessa coerência que eu estava falando. Competência 4, por causa da coesão entre o texto. Competência 5, porque se você não fizer sua tese, não tem como você fazer a sua intervenção. Então lembrem assim que tem que estar tudo muito conectado, né? O texto, ele tem 4 parágrafos, cada parágrafo tem 3 ou mais períodos, tem sei lá quantas palavras, só que ele é uma unidade só, ele é um texto só. Então ele tem que comunicar entre ele mesmo, tá bom? Nunca esqueçam isso. Então, citações diretas e citações indiretas. As citações diretas serão acompanhadas por aspas, nome do autor e, se possível, sua profissão ou o contexto da sua fala, né? O contexto pode ser inserido utilizando o nome do livro do autor, por exemplo, ou a motivação da frase. Um exemplo aqui. Ao definir o papel estatal na vida cotidiana, para o filósofo contratualista John Locke, é dever do Estado garantir a igualdade de direitos entre os cidadãos. Então, por que está entre aspas? Porque essa frase, com todas as palavras certinho, foi o que o filósofo John Locke disse, né? Ou escreveu em alguma de suas obras. Então, assim, quando você vai fazer a citação direta, você tem que escrever as mesmas palavras certinho que aquele filósofo, aquele pensador ou aquele sociólogo disse ou escreveu em algumas de suas obras, tá? Então, a citação direta pode ser usada? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas ela só exige um pouco mais de você porque você tem que decorar, né, ao pé da letra, todas as palavras que aquele pensador falou, tá bom? Por isso que ela é direta. Você não está mudando nada, é direto, igual, tá? Já as citações indiretas, elas são interpretações suas, mais com base no que aquela pessoa falou, né? Então, ideias centrais da obra de um autor por meio da sua perspectiva. Então, você vai usar a ideia dele, mas com as suas palavras, né, entre aspas. Não utilizam-se aspas, então aqui você não vai usar aspa, mas o nome do autor, profissão e contexto são adendos. Você não precisa lembrar exatamente do que foi dito, mas sim da essência. Então, na citação indireta, você não precisa colocar entre aspas, porque você não vai estar colocando as mesmas palavras certinha, igual essa pessoa falou. Mas é óbvio que você tem que citar o nome dela, porque você está pegando a ideia dela, né? Só que você não precisa pôr aspas, porque você não está colocando igualzinho ele falou. Você vai colocar com as suas próprias palavras, da sua própria perspectiva, da sua própria ideia acerca do que aquilo que foi dito. Então, usando o mesmo exemplo como citação indireta, ficaria: de acordo com o filósofo contratualista John Locke, o papel do Estado é garantir a igualdade entre os cidadãos. Está vendo que é a mesma ideia? Né? Tanto na citação direta quanto na indireta é a mesma ideia. Mas, para fazer a citação direta, eu tenho que ter na minha mente certeza
que aquelas palavras são literalmente como ele colocou e colocar entre aspas. Né? Na indireta, não. Ah, mas tem alguma que dá mais nota? Não, tá? As duas, assim, dá nota igual, porque você está trazendo um repertório sociocultural para o seu texto. Por isso, até que antes, né, aqui nesse outro parágrafo, eu tinha escrito que recomendo que vocês recorram às citações indiretas, porque não precisa ser decorado ao pé da letra, tá? E não vai dar mais ou menos nota, tá? Não tem interferência nisso. No geral, agora, gente, eu vou trazer algumas citações importantes. Não sei se vocês vão querer anotar, se vão querer decorar, enfim. Mas eu vou trazer aqui porque eu acho bem legal, que dá para colocar em bastante temas. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, tem bastante artigos. Eu vou citar alguns deles aqui, ó. O 18, o 16, o 7, o 5, 4 e 1. Que eu achei que dá para colocar em bastante tempo, tá? Então, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Olha que nascem iguais em direitos, em dignidade e em direitos. Então, sobre qualquer tema, né? Porque você está falando que todos os cidadãos têm direito daquilo, seja o que for, né? Porque são todos iguais. Tá. Artigo 4º. Gente, aqui são só alguns artigos, se vocês acharem interessante, vocês pesquisem na internet só Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai aparecer assim na íntegra para vocês darem uma lida, tá bom? Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, estão proibidos, né? São proibidos. Então, aí alguém fala assim, não, mas isso nem acontece mais, isso é lá, nossa, a Lei Áurea foi em 1888, né? Faz o quê? 130, mais de 130 anos. Tá. Mas acontece sim, né? Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que todos os anos são encontradas pessoas que estão em estado de escravidão. No Brasil tem muito, né? Muito. E não só em partes rurais, mas também nas cidades grandes acontece isso, tá? Então, assim, é interessante ter noção disso. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Aqui vocês também podem saber que isso ainda acontece, e muito. Né? A Declaração Universal de Direitos é de 1948 e a ditadura militar no Brasil começou em 64, né? Anos depois, e todo mundo sabe o que aconteceu na ditadura. Né? Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Então, não existe lei para determinado grupo específico. A lei é para todos. Todos têm o direito à igual proteção, tá? Perante a lei. Então, todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 16º. A partir da idade núbil é a idade para se casar. O homem e a mulher têm direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. Então, se você vai separar, fazer um divórcio, os dois têm direitos iguais. A mulher não vai ter mais direitos do que o homem e nem o homem mais do que a mulher. São direitos iguais, tanto na hora do casamento quanto na hora do divórcio, tá? 2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. Então, os dois, né, a mulher e o homem, ou, enfim, conforme cada país, né, tem países que são liberados ou não, no Brasil é liberado, o casamento é entre pessoas homossexuais. Então, nas duas partes, né, tem que haver consentimento, certo? Ninguém pode casar obrigado pelo outro, ou obrigado pela família. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Artigo 18º. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção,
sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, aqui fala sobre a liberdade de expressão, liberdade de religião, de manifestação, né, nesse sentido. Lembrando que você não pode sair pela internet ou o mundo afora dizendo tudo que você pensa a qualquer momento, com qualquer palavra, porque existe um limite, né? Existe uma barreira entre a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e o discurso de ódio. Então, a partir do momento que você começa a cometer preconceitos ou discriminações contra determinados grupos, você está passando da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e está chegando no discurso de ódio, que é crime, tá? Então, lembrando que existe sim essa distinção. Você não pode falar tudo o que você pensa a qualquer momento, de qualquer forma, porque as outras pessoas também têm direitos, certo? E discurso de ódio é crime. Constituição Federal de 1988. Particularmente, eu acredito que a maioria das redações nota 1000 e redações com boas notas tem alguma coisa da Constituição Federal, porque é a Carta Magna do Brasil, né? Todas as leis têm que ser baseadas na Constituição Federal. Tem que decorar os artigos e tal? Não, gente, né? Então você pode pôr, na Constituição Federal fala isso, né? Enfim, de uma forma bem culta, né? Óbvio. Mas não precisa saber o número do artigo, não é necessário. Se você souber na hora, ótimo. Melhor, na verdade, né? Porque vai ficar mais consistente o que você está falando. Mas não tem problema não, tá? Eu, pessoalmente, acho que nunca coloquei número de artigo, nunca lembrei. Sempre só citei, né? De acordo com a Constituição Federal de 1988, né? Percebe-se que, enfim, aí continua o que eu quero colocar, beleza? Então, aqui alguns principais artigos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, olha esse artigo aqui. Quantos direitos ele assim, garante para todos os cidadãos brasileiros, né? Artigo 6º. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Olha esse artigo aqui, gente. Olha quanta coisa que, assim, quantos temas diferentes ele pode ser citado, certo? Então, assim, você vai levar o artigo 6º, mas o artigo 6º tem várias maneiras diferentes de ser abordado, certo? Olha quanta coisa ele garante. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então está na Constituição Federal que é dever do Estado brasileiro a saúde, certo? Garantindo políticas sociais e econômicas para a redução do risco da doença. Enfim, fica aí esse artigo aí sobre a nossa situação atual que a gente está passando e cada um vai ter sua opinião sobre como o governo e o Estado brasileiro lidou com a pandemia, né? Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Né? Então, esse artigo fala mais sobre a educação. Então, assim, é interessante saber esses números para temas mais específicos na área da educação, o 196 na área da saúde, e assim vai indo. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão de manifestações culturais. Eu lembrei na hora daquele tema de 2019, né, se eu não me engano, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Né? Olha aqui, ó, um artigo da Constituição Federal, o 215. Se você não lembrasse na hora o número do artigo, não tem problema. Cita só que está na Constituição Federal. Né? Não está errado. Você vai falar o quê? Que todos têm direito cultural, direito a acesso
a fontes de cultura nacional, certo? Está na Constituição. Olha que rico colocar no seu texto isso. Próximo, artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Então, aqui relacionado mais à parte científica, de pesquisa e tecnologia. Também tem tema sobre isso. Se eu não me engano, até o tema de 2018, que era aquele manipulação de dados na internet, né? Era sobre essa parte tecnológica. Olha, um artigo interessante também de se citar. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, aqui sobre segurança pública, né? Tá, aí agora algumas partes de esferas, né? Então, esfera da educação. Algumas citações. Primeira, abre aspas, a educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Essa frase foi de Aristóteles, filósofo grego do período clássico. Gente, citação que vocês veem, esses que tem assim, essas frases mais de efeito, não tem como você fazer indiretamente, né? Tem que citar diretamente, então tem que decorar o que ele quer, a frase que o cara disse. Mas não são frases complicadas, estão vendo que são frases bem tranquilas. Essa segunda frase aqui eu usei numa redação, não lembro de qual vestibular, esse do Nelson Mandela, que ele falou assim: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Que ele era o ex-presidente da África do Sul, né? Terceiro, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, do Immanuel Kant, que é um filósofo prussiano, era, né, um filósofo prussiano do período moderno. E a última aqui, eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Quem disse isso foi Pitágoras, filósofo e matemático grego. Então, olha quantas frases assim de efeito tão interessantes de colocar na redação que fale sobre a educação, certo? Tecnologia. Então, na esfera da tecnologia, tem duas citações aqui que eu trouxe. Primeira do Steve Jobs, cofundador da empresa Apple. A tecnologia move o mundo. Ó, gente, é fácil de decorar e imagina, qualquer coisa que você colocar, qualquer tema que venha que envolva tecnologia, você pode citar o Steve Jobs, né, que é uma pessoa que quase todo mundo conhece o nome dele. E segundo, a globalização encurtou as distâncias métricas, aumentando ainda mais as distâncias efetivas. Jack Bosmans é um escritor. Meio ambiente. Primeiro, inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Paul Watson, cofundador, né, da Greenpeace. Depois, vivemos em uma época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Albert Schweitzer, teólogo, filósofo e médico alemão. Por último, os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. Pitágoras, também filósofo e matemático grego. Ó, Pitágoras tem bastante frases de várias esferas diferentes, tá vendo? O que eu posso falar para vocês? Aproveitem isso, né? Filósofos e pensadores que falam sobre várias esferas, entendam como eles pensam, né? Que daí você vai poder usar em vários tipos de temas diferentes o mesmo filósofo, ou o mesmo pensador, né? Sociedade. Primeiro, a base da sociedade é a justiça. Aristóteles, de novo. Depois, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Então, tipo assim, a crise em si não muda o mundo, mas como as pessoas vão reagir a essas crises. Olha que interessante, né? Esse pensamento. É do Zygmunt Bauman, né? O sociólogo e filósofo polonês. Depois, a cultura está acima da diferença da condição social. Confúcio, filósofo e pensador chinês. Esse Confúcio também fez a próxima frase. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Quando eu vejo essa frase, eu lembro do Museu Nacional, né? Nem lembro, faz anos já que queimou aqui no Brasil. Então, se você quer ver o futuro do país, estuda o passado, né? O homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado. Esse é de Rousseau, um filósofo e teórico político genebrino.
O trabalho dignifica o homem. Barão de Mauá. Barão de Mauá era quem? Uma figura portuguesa não, né? Burguesa do Brasil Imperial. Era um burguês muito conhecido, acho que devem ter ouvido falar de Barão de Mauá. E essa frase é bem curta, só que ela tem um impacto interessante, né? O trabalho dignifica o homem. Por último, a violência é o último refúgio do incompetente. Isaac Asimov, escritor americano. Então aqui está falando que a violência é o último refúgio de quem? De uma pessoa incompetente. Então um tema que fale sobre violência. E agora, chegamos no tema da semana, então. Nessa semana, a partir de leituras dos textos motivadores e com seus conhecimentos construídos ao longo da formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Saneamento básico no Brasil como garantia da dignidade humana. Vocês viram até que eu trouxe um pouco antes lá, que falava sobre dignidade humana, né? Se vocês olharem, vai ter alguma coisa para citar sobre isso. Os textos são bem grandes, mas eu vou dar uma lida rápida com vocês. Então, texto 1. A realidade do saneamento básico no Brasil. Em janeiro de 2017, o Instituto Trata Brasil lançou um documentário para falar sobre a realidade do saneamento básico no Brasil. Na reportagem, são entrevistados moradores e especialistas do saneamento. Os moradores culpam o poder público em meio a situações péssimas de saneamento. A realidade é demonstrada também pelos números insuficientes, principalmente de coleta e tratamento de esgoto. Pesquisas realizadas em 2016 pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, mostram que mais de 51,9% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. Algumas obras foram feitas no país a nível de infraestrutura, mas o saneamento foi esquecido por não ser uma obra de prestígio público. Por que prestígio público? Porque, por exemplo, se você vê uma ponte construída pelo governo, bem grandona, majestosa, você fala, nossa, que coisa linda que o governo construiu. O saneamento básico não traz esse prestígio público, né? As pessoas não olham para esse direito, embora deveriam, né? Porque está totalmente relacionado à qualidade de vida das pessoas. Enfim, continuando. De acordo com um dos entrevistados, investir em saneamento era visto como enterrar dinheiro por alguns governantes. Olha que pesado isso. Segundo Anthony Wong, médico toxicologista e pediatra, as consequências de ignorar o saneamento básico no país afeta principalmente os mais pobres, então a classe mais inferior. Entretanto, pode chegar até as classes mais altas, como as epidemias de dengue ou zika. Aqui a gente pode até colocar o coronavírus agora, né? Porque a gente sabia que uma das coisas mais importantes de se fazer era lavar a mão o tempo inteiro e toda essa questão do saneamento básico. Enquanto tem pessoas que nem torneira em casa tem para lavar a mão, né? Então aí se fala sobre a desigualdade social relacionada ao saneamento básico no Brasil e que as classes mais baixas, que têm menos poder aquisitivo, sempre vão sofrer mais. O crescimento populacional também evidenciou a falta de planejamento das cidades em relação ao saneamento básico, conforme ressalta a matéria. O procurador de Justiça, Sávio Bittencourt, lembra que cuidar do saneamento básico é essencial para a preservação de recursos naturais e para a saúde pública. Outros fatores, como crescimento econômico, desenvolvimento humano e tecnológico, também são consequências de ações nesse sentido. Mesmo com a necessidade do meio ambiente e da população, os números de saneamento caminham a passos lentos. Né? Então está melhorando, mas de uma forma muito lenta. Tá vendo? E olha que esse parágrafo fica bem interessante. Olha quanta coisa ele fala que envolve o saneamento básico, né? Texto 2. Os principais dados do saneamento no Brasil, os rankings do saneamento básico 2019 do Instituto Trata Brasil, contempla 100 maiores cidades, nas quais habitam 40% da população. A pesquisa foi feita com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento Regional. De acordo com esse ranking, o país ainda tem quase 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Gente, prestem atenção. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. O Brasil tem o quê? 210, 220, por aí, né? Ou seja,
praticamente metade, né? 100 milhões de pessoas. Sem coleta de esgoto. Aí, ó, quase 48%. E somente 46% dos esgotos produzidos no país são tratados. Ou seja, nem metade do esgoto que é produzido no país é tratado. Quase metade da população não tem coleta de esgoto e 35 milhões de pessoas literalmente não têm acesso à água. Água básica, né? Água. Eu acho assim revoltante esses dados. Isso significa mais dificuldade na prevenção de doenças e altos índices de poluição em rios de todo o país. Porque daí é jogado no rio sem nenhum tratamento e depois você vai tomar aquela água. Né? Das 100 maiores cidades brasileiras, 90 apresentam mais de 80% da população com água tratada. Por outro lado, apenas 46 municípios têm mais de 80% da população com coleta de esgoto. Com relação ao tratamento de esgoto, os dados são piores. Apenas 22 municípios tratam mais de 80%. Gente, num país enorme como o nosso, esses números aqui são muito baixos, né? Muito baixos. Mais de 80% dessas grandes cidades têm perdas de água potável nos sistemas de distribuição superiores a 30%, o que indica um grande desafio a ser vencido no setor. Então, isso aqui é resultado de anos e muitos anos de descaso do governo por parte dessa questão de saneamento básico no país, certo? Apesar de ter melhoras, ainda tem muita coisa para ser modificada. Texto 3, então, é uma charge, né? Uma imagem. E o futuro do país vai descendo pelo ralo. Então, olha tudo que essa imagem retrata. Ela está com uma camiseta verde e amarela, né, representando o país. E ela vê o rio ali, ó, no canto ali direito, o esgoto caindo diretamente no rio, sem nenhum tipo de tratamento, né, em vários casos ali. Várias garrafas de plástico e outros materiais jogados no rio. Provavelmente as pessoas depois vão tomar indiretamente a água desse rio, sem nem saber às vezes, e vão o quê? Estar expostas a riscos de toda maneira possível, certo? Então, isso está relacionado não somente à saúde, mas também ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico e num todo o futuro do país. Por isso que ela diz, e o futuro do país vai descendo pelo ralo. Então, o saneamento básico parece ser uma coisa bem, né, nada a ver, só que tem relação com muitos outros temas. E o texto 4, o último texto, é uma qualidade inerente ao ser humano que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, o assegurando condições materiais mínimas de sobrevivência. Então, o saneamento básico é condições mínimas de sobrevivência. Não é uma coisa uau, é mínimo, todo mundo deveria ter, mas não tem. Trata-se, portanto, de um atributo que o indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo, né? Credo significa crença, etc. Tá? Então essa foi a aula de hoje, o tema achei bem interessante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem. E é isso, gente, vão praticando. Já está chegando na reta final, antes do Enem. Se mantenham firmes, continuem praticando, que vai dar tudo certo. Tá? Abraço para vocês.